Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a codependência, a procrastinação e a rejeição. Oi, meu nome é Michele. Tudo bem? Que bom que você veio hoje. Você enfrentou esse friozinho. Gente, mudou o tempo de verdade, né? Eu não sei como que chegou. Talvez seu coração tá meio friozinho também. Muitas coisas aconteceram durante a semana. E eu queria te convidar a fechar seus olhos um pouquinho. Sabe, talvez acalmar o seu coração. Talvez na vinda para cá você enfrentou tantas coisas, foram tantos percalços, e você chegou aqui com o coração bem agitado. Eu queria te convidar a fechar seus olhos e fazer algumas entregas antes da gente começar esse tempo aqui. Vamos orar juntos? Pai, obrigada pelo seu amor. Pai, obrigada pela semana que tivemos. Jesus, obrigada pelos livramentos que o Senhor nos deu. Aqueles que a gente viu, mas também aqueles que a gente nem percebeu e o Senhor estava cuidando da gente. Paizinho, obrigada mesmo. Senhor, eu peço que o Senhor chegue em cada coração aqui, Pai. Recolha as tristezas, recolha as angústias, talvez a raiva, o medo, as circunstâncias que tentaram tirar a paz durante essa semana e às vezes até hoje, Pai. Eu peço que o Senhor traga o nosso coração para pertinho do seu, que a gente te ouça e que a gente decida mesmo nessa noite a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Nós te entregamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções e pedimos, Espírito Santo, fale conosco. A voz mais importante nesse ambiente é a sua, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém! Eita, gente, que a gente já chegou na segunda decisão. E é já. Não pense, ainda estamos na segunda decisão. Nós já chegamos na segunda decisão. E a segunda decisão, ela está relacionada a confiar. Fale comigo. Eu preciso confiar. Fale mais uma vez. Eu preciso confiar. Uau. Sabe por que eu tenho o costume de falar isso em voz alta? Porque eu acho que a confiança, o confiar, pelo menos para mim, é uma das decisões mais desafiadoras. Porque muitas vezes eu luto com o controle, eu quero que as coisas saiam do meu jeito, e eu insisto muitas vezes em falar, eu preciso confiar em voz alta. Ou às vezes fala assim, Senhor, vai dar certo, o Senhor está fazendo. Porque a gente começa a repetir verdades diante de muitas mentiras que muitas vezes aparecem na nossa jornada. Sabe, as circunstâncias começam a acontecer na nossa jornada e a gente começa a acreditar que aquilo é uma verdade. E a gente precisa combater uma mentira com uma verdade. E a gente precisa começar a trazer verdades do céu na nossa jornada. E eu queria ler Salmo 62, 5 com você. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Gente, sabe o que a gente tem vivido? Num mundo sem esperança. Sabe por quê? Porque a realidade, muitas vezes, que nos é apresentada é um mundo de caos. Quando você liga a televisão, você começa a ver uma notícia. Não é desesperador? Você começa a ver um noticiário e você fala assim, gente, como as pessoas têm coragem de agir dessa forma? Eu não sei você, mas eu começo a ver, às vezes, algumas notícias, e aí eu faço a besteira de ver os comentários. Oi, meu nome é Michele, aí eu começo a vencer a ira, entendeu? Eu começo a vencer a ira. Eu falo, como a pessoa tem coragem de escrever algo desse nível? Eu falo, gente, a pessoa nunca teria coragem de falar isso pessoalmente. E aí você começa a não ter esperança mais, sabe aonde? Até no ser humano. Você fala assim, não tem mais jeito, Jesus cai um meteoro e acaba com tudo. Muitas vezes não é essa. Às vezes a gente fala assim, peraí, para o ônibus que eu vou descer. Às vezes é essa a vontade que dá de fazer lá, sabe? Por quê? Porque a gente começa a viver num mundo sem esperança, sem expectativa de que Deus pode fazer algo, de que Deus pode mudar as pessoas, de que Ele pode me mudar, de que Ele tem o poder para transformar as vidas. Por conta do caos que a gente vai vendo, e a gente vai vivendo, traumas e todas as coisas que a gente já viveu, a gente para de conseguir
confiar. E olha para você ver que é algo sutil. De repente, você começa a não confiar mais nas pessoas. De repente, você não começa mais a ver esperança. De repente, você não está mais confiando em Deus. Por quê? Porque o caos se instalou dentro do seu coração e da sua mente. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Tem uma frase do pastor Carlito que eu gosto muito, que ele fala: o avião só decola no final da pista. Então, gente, se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. E essa é a nossa esperança. Talvez você está vivendo uma situação na sua jornada que você fala assim: não vai dar certo, não tem como algo acontecer. Mas nós precisamos nos posicionar e acreditar que Deus pode todas as coisas, sim. Se não chegou no final, né? Se não deu certo, se nada está acontecendo ainda, é porque não chegou no final da pista. Porque é no final da pista que o avião vai decolar e as coisas vão acontecer. Aí você fala: nossa, Michele, mas a minha pista tá longa, viu? Tá longa, tá a jornada. E às vezes é assim mesmo. Você só não pode desistir. Rick Warren diz uma frase e ele fala o seguinte: Deus, ele não perde uma oportunidade. Talvez existem situações que você viveu ou você está vivendo que eu tenho certeza que não era um plano de Deus para sua vida. Mas Deus, ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Nenhuma. A gente tem falado muito sobre tomar decisões. Nesse domingo, na série de mensagens As Palavras de Maria, uma das coisas que a gente aprendeu é não agir pela emoção. E tem tudo a ver com 30 semanas. Porque quando a gente age pela emoção, a gente tem a tendência de se dar mal, né? Sempre. Você agiu pela emoção, sem ouvir aquilo que Deus tem para você, você vai se dar mal. Porque você vai tomar uma decisão impensada, você vai agir na raiva, na ira. Eu não sei qual é a sua luta, mas todas as vezes que eu ajo na ira, eu preciso pedir perdão. Para alguém, para Deus, às vezes até para mim mesma. Eu preciso liberar perdão para mim mesma, porque eu fiquei brava comigo, eu fiquei irada comigo porque eu errei. Oi, é mais ou menos, acontece com você também? Então nós precisamos nos policiar. E aí, vem algo, né? Nas últimas semanas, nós tomamos uma decisão, que é o quê? Admitir. Esse já foi o primeiro passo. Eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. Mas aí agora, vem uma pergunta. Quais são os maiores problemas que você tem esperança de resolver? Você consegue pensar sobre isso hoje? Quais são os maiores problemas que você tem esperança de que vão ser resolvidos? E eu queria começar algo com você agora sobre sermos renovados na esperança. Olha o que Lamentações 3, de 21 a 23 diz. Todavia, lembro-me também de que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E, gente, esse texto, sabe, se for possível, grifa na sua Bíblia, marca no seu app, porque ele traz algo pra gente que é um princípio do 30 semanas. É um dia de cada vez. Ou seja, diariamente, as misericórdias dele se renovam na minha vida e na sua vida. Deu errado hoje? Ok. Bate a poeira, se levante, porque amanhã você recebe graça, misericórdia. Ela é renovada dia a dia. Talvez você veio hoje frustrado e falou assim: eu vou parar o 30 semanas, porque eu tento e não dá certo. Dá certo. Eu sou uma prova viva. Aí você descobre que aí você tem outras áreas para tratar, mas está tudo bem. E a gente vai indo um dia de cada vez, nos tornando quem o Senhor nos chamou para ser. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, porque é sobre isso. E aí a gente começa a trilhar uma jornada que a primeira coisa é: renove a sua confiança no poder de Deus. Olha o que Efésios 3:20 diz. Aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, o poder que a gente precisa é Jesus. É Ele que é o poder que nós precisamos para mudar. Tem um livro do Craig Rochelle que chama Poder para Mudar. Gente, se você quer uma dica de leitura aí hoje, não é merchan da editora, mas é um livro que a editora publicou, ele é muito bom. Poder para Mudar, do Craig Rochelle. Ele fala muito sobre nós entendemos que o poder que a gente tem não é a nossa força de vontade. Porque tem dias que você não tem vontade de mudar nada. Tem dia que você quer continuar do jeito que você estava porque é cômodo, porque é prático, é o caminho que você conheceu. Não é assim. Não, eu aprendi assim e é desse jeito. Mas você precisa entender que o poder para mudar não vem de você, não vem de mim. Ele vem exclusivamente de Jesus. Aquilo que Ele atua na minha vida e na sua vida. E olha que interessante, 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Jesus, não é? Esse é o texto que a gente fala, obrigado, 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 Jesus, porque eu sou falha, eu sou fraca. Se for depender de mim, realmente não tem jeito. Mas eu sou aperfeiçoada no seu poder, Jesus. O Senhor é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor é aquele que ressuscitou. O Senhor é aquele que ressuscita mortos. O Senhor é aquele que traz cura para coisas impossíveis. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! Ele tem o poder que eu preciso para mudar. Não existe nada que Ele não possa transformar. Mas eu preciso confiar. Eu preciso querer. E aí, a gente vai para uma pergunta para a gente refletir. Você crê que Deus pode todas as coisas? Não responda no ímpeto. Mas você crê que Deus pode todas as coisas? Sabe o que acontece? O reino de Deus, ele é um estado de confiança e de graça, que faz com que eu e você desfrutemos de um sentimento de repouso, paz, confiança e entrega. Então responda aí na sua apostila. Você crê que Deus pode todas as coisas? Você crê que Ele pode transformar todas as coisas? E aí a gente vai para um segundo ponto. Renove a sua maneira de viver e de pensar. Olha o que o texto de Efésios 4, 22 a 24 diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Deus é um Deus de recomeço. Talvez você não consiga acreditar que Deus é um Deus de recomeço na sua vida. Talvez você fez coisas, viveu de uma forma que você olha e você fala, eu não consigo acreditar num recomeço. Mas eu queria te dar uma palavra, sabe? Não despreze os pequenos começos. Pastor Carlito sempre diz isso. Não queira começar aonde os outros estão terminando. Ou seja, não despreze as pequenas mudanças, as pequenas atitudes. E olha que interessante. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Sabe nesse ponto aqui o que eu fico pensando? É sobre trocar uma ótica. Tem dias, gente, que eu falo assim, Deus, eu preciso trocar a ótica como eu estou vendo. Porque eu acordei com uma lente de escassez hoje. Olha, é aquele dia que eu falo, coitado do Luizinho, da Nalu, do Zion, porque nada tá bom. Eu vi um negócio fora do lugar, eu já reclamo, eu já me irrito, aí eu já quero falar mais alto. Eu falo alto, eu me estresso. Você não fala, Michele, você fala, pergunta lá em casa.
Mas isso é sobre trocarmos a ótica e colocarmos a lente correta. Eu ainda não uso óculos, mas eu estava lendo o esboço numa luz um pouquinho mais clara. Eu falei, eita, nós. Eu acho que eu vou precisar colocar uma ótica aqui, uma lente, porque está ficando meio embaçado, os 40 chegou. Eu falei, Jesus, parece que é... Fala, misericórdia, né? Profético. Chegou 40, tem que usar óculos. Eu falei, não. Mas será que talvez hoje você não precisa trocar as lentes, a ótica, com que você tem olhado a sua história, a história que você tem trilhado? Então reflita. O que ainda o prende ao passado? O que ainda te prende ao passado? Porque isso está relacionado a como você tem visto o passado. O que ainda te prende ao passado? Terceiro ponto. Renove a sua confiança no poder para a mudança. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já recebeu, quando você recebeu Jesus, você já recebeu um poder que veio do céu, que é para mudar. É o poder que renova a sua jornada dia a dia. E olha que interessante. Trabalhar nas nossas convicções de onde está o poder para isso, significa que a nossa fé, ela precisa sempre ser fortalecida no lugar certo. Porque às vezes a nossa fé, ela está conectada no lugar errado. Às vezes a gente tem fé nas pessoas, a gente tem fé de que alguém específico vai nos ajudar, de que a cura às vezes está em algo ou em alguém. A nossa fé precisa estar em Jesus. E olha que interessante. Não é olha que interessante, não tem uma pergunta agora, gente. A gente já vai para o próximo ponto. Renove a sua fé. Mateus 17:20 diz o seguinte: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão o quê? Dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível. Olha que interessante, porque o que acontece? A esperança é o quê? É a fé, a certeza de que algo vai acontecer. Mas nesse texto ele fala o quê? O que a gente precisa fazer? Dizer. A nossa ação para que a nossa fé comece a ter, sabe, evidência, para que as coisas comecem a acontecer. Então, aplicar fé é agir. Aplicar fé é ter uma ação diante das circunstâncias, que às vezes assim parece impossível. A ação, ela promove acontecimentos. Então, será que você não tem que dizer a algum monte, vá para o lado de lá? Mas esse dizer está relacionado a ter uma ação sua. Algo que Deus tem te falado para você fazer e você não tem obedecido. Teve uma vez que eu estava orando por algo. E aí chegou um momento que claramente Deus falou para mim assim: Michele, você está sendo persistente ou você está sendo teimosa? E, gente, a resposta foi: eu estava sendo teimosa. Eu não estava sendo persistente. E foi quando ele falou assim: então entregue. Então faça isso, isso e isso. Ou seja, para que eu desfrutasse de algo, eu ia ter que ter uma ação. Às vezes é uma decisão de entrega, às vezes é uma decisão de liberar perdão, às vezes é uma decisão de pedir perdão. Gente, fala uma coisa comigo assim: eu te perdoo. Foi, não foi? Agora fala, me perdoa. Não foi igual? Não saiu? Eu não sei você, mas tem momentos que eu tenho muita dificuldade de falar, me perdoa. É um egoísmo, é um negócio que tipo assim, eu vou admitir que eu estou errada. Eu lembro até hoje, eu não sei se eu já falei desse exemplo, mas eu lembro que uma vez a Ana Lu, ela mentiu para mim. E gente, se tem um negócio que eu prezo em casa muito, muito, muito é sobre a verdade. Eu falo para eles em casa, independente da consequência, é melhor você falar a verdade,
porque a mentira, a consequência vai ser pior. E eu sempre falei isso para ele, sempre. E eu lembro que ela mentiu para mim. E, gente, eu fiquei muito irada. Oi, meu nome é Michelle, eu não tinha falado da ira, né, quando eu falei boa noite. Mas tudo bem. E aí, eu virei para ela e falei assim, Nalu, você é uma mentirosa. Aí eu descasquei, mas descasquei. Eu virei as costas, o Espírito Santo falou para mim assim, eita, vai lá e pede perdão. Eu, oi? Oi? Ela mentiu para mim, tá louco? Perdeu o juízo? E aí ele falou assim, você definiu ela pelo erro dela. Então você volte e fala, Nalu, você não é uma mentirosa. Você mentiu, eu fiquei muito brava e triste com você. Mas o seu erro não te define. Você é amada, você é querida, você é esperada, você é uma princesa. Uau! Gente, eu apanhei, mas apanhei, sim, bonito. Será que talvez você tenha se definido pelos seus erros? Pelos seus pecados? E aí você começa a acreditar que você é o seu pecado, que você é o seu erro, ou que as pessoas são o erro delas. E a gente precisa ter esperança e confiar que Deus pode mudar todas as coisas. Há uma expectativa no céu de mudança das nossas vidas. E aí a gente começa a pensar um pouquinho. Responda. Há algo novo que você precisa fazer ainda hoje ou essa semana? Porque se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho, como Peter Drucker disse. Tem algo novo que você precisa começar a fazer essa semana? Ou hoje? Não espere para fazer algo amanhã. Começa hoje. Quinto. E último, e não menos importante, renove a sua disposição em mudar. Olha o que João 3, de 3 a 5 diz. Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe o que a gente precisa estar dispostos? A viver e a ver de forma diferente, pensar de forma diferente, viver de forma diferente, ou seja, mudar. Às vezes a gente é pego pela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. Sabe por que a gente tem às vezes a síndrome de Gabriela? Porque é o caminho comum, é o caminho que a gente está habituado a trilhar. E quando você lê esse livro Poder para Mudar, ele fala muito sobre isso, ele fala assim, olha, se você quer mudar o que faz, precisa mudar o que acredita sobre si mesmo. Sabe por quê? Se a gente esquece quem nós somos e a quem nós pertencemos, nós continuamos a viver da velha forma, de forma antiga, da forma que a gente não gostaria de viver. E talvez você fique pensando assim, cara, a sua mente é assim, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe, eu não vou repetir esse erro, eu não vou repetir esse erro, eu não vou... E aí você fica mais focado no que você não quer ser, e não naquilo que Deus te chamou para ser. Às vezes a gente fica tão focado em algo que não é o que Deus quer que a gente foque. Ele quer que você foque quem Ele te chamou para ser. Ele te criou, Ele te formou, Ele conhece você melhor do que ninguém. Ele sabe das suas lutas, das suas dores. Então pare de ficar justificando o seu hoje pelo seu passado. E eu não estou minimizando a sua dor. Ei, todo mundo tem as suas dores. Todo mundo sabe as dificuldades. E às vezes a gente começa a usar isso como muleta. O que Deus está nos dizendo hoje é, ei, confie, entregue. Comece a viver de uma forma nova. Comece a viver como um filho amado de Deus. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Antes a gente estava em trevas. E é sobre isso.
Ou seja, nós temos uma identidade de realeza. E eu não estou falando daquele jeito, você é um príncipe, você é uma princesa, sabe aquela coisa frufru? Não, é sobre a sua identidade. A gente se porta da maneira como nós vemos quem nós somos. Como você se vê? E hoje o que a gente precisa ter em mente é que a esperança, ela deve ser seguida por uma ação. Comece hoje mesmo, com a melhor decisão. E sabe qual é a melhor decisão? Entregar tudo a Deus. Entregar tudo a Ele. Olha o que Romanos 15:13 diz. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Talvez hoje você está precisando de um pouco de alegria e de paz no meio do caos. Por sua confiança nele, você só vai receber alegria e paz se você decidir confiar nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Queria te convidar a fechar os seus olhos um pouquinho aí no seu lugar. Talvez tudo que a gente conversou aqui faz muito sentido para você. Mas ainda falta uma decisão muito importante. E não é uma decisão só de confiar. É uma decisão de entrega. De entregar a sua vida para Jesus. Aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E talvez a decisão que você precisa ter hoje é se entregar para Jesus. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre um relacionamento. E Jesus é uma pessoa tão simples, tão amorosa, que a única coisa que você precisa fazer é dizer com os seus lábios que você o recebe, você o reconhece como Salvador. Então eu queria te convidar a fazer uma oração de entrega. Aí no seu lugar mesmo, baixinho, você pode repetir uma oração comigo? Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo no meu coração. Eu te recebo na minha vida. Muda a minha história. Me ajude a confiar em Ti, em tudo. Eu te recebo como meu amigo, como meu Senhor, como meu Salvador. E que a partir de hoje, eu não tenha dúvidas de onde vou passar a eternidade. Eu te recebo. Amém. Ainda com seus olhos fechados, eu não quero te constranger, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Mas eu queria saber, se você tomou essa decisão se entregando para Jesus. Talvez foi a oração mais sincera que você fez na sua vida, foi hoje. De falar, Jesus, eu preciso de você na minha vida, com todas as forças. Se talvez você tomou essa decisão, verdadeiramente, você pode dar um sinal com a sua mão para mim? Levanta a sua mão bem alto. Amém. Deus abençoe aqui na frente. Você vai receber um livretinho, uma pessoa vai chegar até você. Tem mais alguém? Talvez você está sentindo as suas mãos muito pesadas. E talvez você está com uma vergonha tão grande. Nós queremos dizer que você é livre, em nome de Jesus, para tomar essa decisão tão importante. Você pode levantar a sua mão, se você ainda não levantou a sua mão, se entregando a Jesus. Talvez a decisão que você precisa tomar hoje é uma decisão de se reconectar com Ele. Só você sabe o quão distante você está dele. Talvez você tenha andado em mentiras, em erros, em falhas, e isso te desconectou tanto dele, que você se sente desconectado da sua fé, você se sente desconectado do amigo Jesus que você caminhou há anos. E eu não quero te constranger, mas se você precisa tomar essa decisão, de uma vez por todas, de se reconectar com Ele, você pode dar um sinal com a sua mão? Fala assim, Michele, eu preciso caminhar de novo com Jesus. Tem sido muito difícil caminhar sem Ele. Não tenha vergonha, tome essa decisão hoje. E eu quero fazer um último convite para você. Você pode olhar aqui para mim um pouquinho? Porque esse convite é uma decisão que ela precisa ser feita de forma racional. E é um convite para o batismo. Talvez quando você era criança, você foi batizado pelos seus pais, pelos seus parentes, porque eles chamavam e entendiam que essa era a forma correta. Mas nós entendemos teologicamente
que o batismo, ele precisa ser uma decisão pessoal. É uma decisão de dizer, eu vou morrer para o velho homem. A velha Michele não serve. Precisa ser uma Michele nova, com Jesus. Então, o batismo é sobre isso. Então, talvez você precisa saber um pouquinho mais sobre o batismo e então depois se batizar. Então, se essa é a sua decisão, conhecer mais o batismo e depois se batizar, você pode dar um sinal com a sua mão? Fala assim, Michele, eu preciso dar esse passo de fé. É mais um passo de intimidade, de conhecer mais a Deus. Você precisa tomar essa decisão? Pode levantar a sua mão. Amém, Deus abençoe. Eu queria dizer para vocês, talvez você tomou uma dessas decisões, mas você ficou com vergonha, algo assim. Você pode direcionar a sua câmera do celular para aquele QR Code e preencher as informações. E qual decisão você tomou? A gente não compartilha os seus dados com ninguém. Nós só queremos te acompanhar na sua decisão. Amém? Eu posso orar com você? Amém. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pelo seu amor que nos alcança todos os dias. Pai, eu peço que essa palavra faça morada no nosso coração e que a gente desfrute da graça e da bondade de confiar no seu cuidado, Pai. Nós te agradecemos, obrigada por cada decisão tomada hoje, Jesus. São decisões espirituais e eu peço que esses queridos sejam surpreendidos pelo teu cuidado, pela tua graça em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria te convidar a anotar uma pergunta facilitadora para hoje. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser renovadas pela esperança? Então, fique com essa pergunta, nós vamos ter alguns avisos. Amém? Deus abençoe.